pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Continuando os nossos aulões, venho agora trazer para vocês um aulão bastante importante que cai bastante exercícios que envolvem esses caras, que são os quadriláteros notáveis, ou seja, a nossa aula é praticamente sobre eles, os quadriláteros que a gente mais conhece, que são os polígonos com 4 lados. Beleza, e no caso a gente vai trabalhar aqui com polígonos convexos, né, de 4 lados, que a gente vai trabalhar com os quadriláteros notáveis. E não antes, a gente vai começar aqui com um dos mais importantes, que é o trapézio. Está presente aí no Enem, está presente, por exemplo, na FUVEST, agora na segunda fase tinha exercício de trapézio, então sempre está aí pra gente. Pode ser um exercício que é muito simples, pode ser um exercício que é difícil, mas é sempre um exercício a mais que você tem que saber, ou você busca saber a sua resposta. Beleza? Então, primeiro aqui a nossa definição de um trapézio, né, que é todo quadrilátero, ou seja, todo polígono com 4 lados que possui 2 lados paralelos. Então, se você tiver um polígono de 4 lados que possui 2 lados paralelos, pronto, você já tem o equivalente ao que a gente chama de trapézio. Beleza. E aí, no caso, pessoal, o que a gente precisa saber sobre o trapézio? Ele sempre tem duas bases, que são esses lados paralelos. A maior delas é chamada de base maior e a menor delas é chamada de base menor. Nós temos os dois lados que não são paralelos. Tem duas definições para eles. Eles podem ser chamados de lados oblíquos do nosso trapézio ou simplesmente de lados transversais. Então tem essas duas definições a respeito deles. Então, em geral, a gente denota a base maior por um Bzão, né, e a base menor por um Bzinho. E aí, no caso, o que é interessante aqui a gente saber que a altura de um trapézio ela é sempre a distância entre os lados paralelos. Ou seja, né, se você, por exemplo, pega esse vértice aqui como uma referência, a altura sai dele e chega lá do outro lado formando um ângulo de 90 graus, porque a altura no caso, a distância, e distância a gente sempre tem que olhar para o quê? As perpendiculares. Beleza? Então, pessoal, sobre o trapézio, então, é uma figura que possui dois lados paralelos. Esses lados são chamados de base, nós temos sempre um maior, que é a base maior, e sempre temos o menor, que é a base menor. Os lados não paralelos são lados oblíquos ou simplesmente aqui os lados transversais. Temos então a distância entre essas duas paralelas, que é denominada de altura do nosso trapézio, tá ok? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais propriedades sobre eles. Só que antes de a gente continuar aqui, a gente vai classificar um pouquinho mais os trapézios, que podem aparecer ele de duas maneiras. O primeiro cara é o trapézio isósceles, que é quando os lados transversais ou os lados oblíquos são congruentes, ou seja, possuem então a mesma medida. E é interessante aqui a gente observar o seguinte: quando a gente tiver esse tipo de problema, a gente sempre vai ter que esse ângulo aqui de baixo é igual a este daqui, tá certo? E esse ângulo aqui de cima vai ser igual a esse daqui. E então, só para a gente reforçar e voltar aqui um pouquinho, né, só para a gente lembrar de retas paralelas cortadas por uma transversal, porque se você perceber, ó, você tem duas retas paralelas e uma transversal. Então, este ângulo aqui de baixo, por exemplo, vamos chamar ele aqui de alfa, comparado com esse ângulo aqui de cima, que, por exemplo, vou chamar ele aqui de beta, ele lá na retas paralelas por uma transversal, a gente chama eles de ângulos colaterais. E ângulos colaterais são sempre suplementares, ou seja, alfa mais beta é igual a quanto? A 180 graus. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180 graus, vimos aí na nossa última aula, então se esse ângulo aqui, se eu chamar ele de um θ, e esse aqui eu chamar ele de um gama, eles também serão ângulos colaterais, ou seja, θ mais gama também é igual a quanto? A 180 graus. E aí, quando esses dois caras aqui de baixo forem ângulos iguais, né, então necessariamente a gente vai ter aqui um trapézio isósceles. Então, os lados aqui serão iguais e esses ângulos das bases serão também iguais. É interessante trabalhar com trapézio isósceles, por exemplo, quando você quer saber informações sobre a área dele, né, principalmente, que é coisa mais, fica um pouco mais simples. Por quê? Se você descer a altura aqui e você descer a altura em relação a esses vértices da base menor, você vai criar dois segmentos congruentes, que serão esses carítias aqui que eu estou marcando para você. E se eles são segmentos congruentes, por exemplo, se o cara te dá o valor desse ângulo, você pode aqui aplicar um seno, um cosseno, uma tangente, dependendo daquilo que for necessário para você ou daquilo que o exercício pedir. Então aí você consegue, quando você tem um trapézio isósceles, na hora que você desce aqui, você consegue formar dois triângulos congruentes, então conseguiu informação de um, consegue então informações do outro. Isso é sempre importante para a gente resolver exercícios, beleza? Então é isso que a gente tem a respeito de trapézio isósceles. Se você pegar, por exemplo, aqui
Vou só trazer o enunciado, só trazer o desenho aqui para você ficar curioso. Da nossa aula sobre polígonos, o primeiro exercício era esse tipo de desenho, né? Que era um exercício da SpaceX. Se você não viu, assiste lá a nossa aula de polígonos. É sempre interessante você assistir essas aulas, pessoal, porque o que acontece? Eu trago diversos exercícios, não é só a parte teórica que é interessante, obviamente, mas os exercícios, as abordagens são importantes. E nesse caso aqui, a gente criaria, por exemplo, se eu pegar esse ponto, o V e o E, um trapézio isósceles, e aí eu não vou contar mais nada sobre o exercício, caso você não tenha visto, corre lá para dar uma assistida nessa resolução aqui, que ela é fantástica, beleza? Bora lá então continuar a nossa aula. Aí depois que a gente tem os trapézios isósceles, a gente tem também os trapézios retângulo, que são trapézios, como o nome já próprio diz, só que aí o que acontece? Um dos lados não paralelos forma um ângulo de 90 graus com a base. E aí, esse tipo de trapézio aqui também é um trapézio interessante. Na própria prova da SpaceX, ele trouxe, dos primeiros exercícios, mais um exercício de trapézio retângulo. Esse daí eu também vou fazer para vocês depois. E aí, mesmo esquema, se você desce aqui ó, essa medida, você cria aqui, por exemplo, um triângulo retângulo. Trabalhar com triângulo retângulo é sempre good, né? Porque você consegue aplicar o teorema de Pitágoras, você tem as relações métricas de seno, cosseno e tangente. Então, esse é o trapézio retângulo, não tem muito o que dizer sobre eles, tá bom? Então, é isso que a gente tem. É interessante aqui a gente trabalhar ainda com trapézio isósceles, por exemplo. Se você traçar as diagonais, né, desses trapézios, elas vão ser congruentes. Isso acontece só no trapézio isósceles. Se você pegar outro trapézio, essas diagonais não são congruentes. Então aqui é interessante de se lembrar que se você pegar um trapézio isósceles e traçar as diagonais, elas possuem então a mesma medida, beleza? Então é isso que a gente tem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o trapézio quando eu for trabalhar com áreas. Só que antes de falar de área, eu vou trazer outras definições dos outros quadriláteros, beleza? Então ó, vem comigo que agora a gente vai ver o nosso bom e velho paralelogramo. Bem, o paralelogramo, pessoal, já é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Então, por exemplo, se eu pego um quadrilátero, então tem 4 lados, considero esse cara aqui, o outro lado oposto a ele tem que ser paralelo, aí esse outro lado, o cara na frente dele tem que ser o quê? Paralelo. O que a gente pode tirar do nosso paralelogramo? Os lados paralelos são congruentes, tá certo? Ou seja, eles possuem a mesma medida. Esses ângulos aqui são ângulos suplementares, claro, porque a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, então esses ângulos são suplementares. Então, se eu chamar esse aqui de alfa e esse aqui de beta, alfa mais beta é igual a 180 graus, então alfa mais beta é igual a 180 graus. O que mais? Esses ângulos opostos são congruentes, então aquele ângulo beta, além de estar lá em cima, ele vai estar aqui embaixo. A mesma coisa acontece com alfa, tá bom? Então isso é sempre importante da gente saber. Outra coisa que é importante a gente saber sobre os paralelogramos é o seguinte: as diagonais, né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, a diagonal AC do nosso paralelogramo, e se eu pegar a diagonal DB do nosso paralelogramo, essas diagonais, a única propriedade interessante que nesse momento você precisa saber sobre elas é que elas se interceptam num ponto, e esse ponto é ponto médio de cada uma delas. Ou seja, esse ladinho aqui de A até M é igual à distância de M até C, né? Coloquei 4 pauzinhos aqui, mas me desculpe. Nós temos então que essa medida é igual a outra, ou seja, as diagonais elas se interceptam no ponto médio de cada uma delas. Elas não são congruentes, né? Se você bem percebe aqui, essa daqui que está em relação ao ângulo menor, ela é maior, né? Vamos dizer assim, usando o português chulo, né? Ela é mais comprida, como diria aqui os nossos colegas. Então nós temos aqui uma medida maior, né, do que em relação à outra que a gente tem. Outra coisa que é importante a respeito dos paralelogramos é que a gente tem o quê? A altura de um paralelogramo. A altura a gente pode pensar de duas maneiras. Se o paralelogramo estiver nesse formato que eu estou aqui trazendo para vocês, a altura, o que ela vai ser? A distância ainda das retas paralelas, né? Então, se eu considerar a base, a gente vai ter como sendo a altura essa distância aqui, que eu vou chamar de h. Porém, é sempre interessante você perceber que você pode olhar essa altura do lado de fora do paralelogramo. E quando você olha do lado de fora,
por exemplo, o exercício pode te dar esse ângulo. E mais uma vez, altura 90 graus, você tem aqui um triângulo retângulo. Se você tem um triângulo retângulo, você pode então aplicar o teorema de Pitágoras. Então você sempre vai tentar adaptar o seu exercício, sempre. Não existe uma fórmula mágica. O que você precisa saber é os conceitos principais e a partir dele ter criatividade, muitas vezes, né? Criatividade sim, para resolver certos exercícios, tá bom? Agora, se eu olho, por exemplo, o meu paralelogramo dessa maneira, né? Essa aqui sendo a base, então significa o seguinte, que a minha altura, né? Se eu for considerar aqui o paralelogramo mais gigantão aqui, podemos dizer assim, né? Todas as outras características se mantêm. A única coisa é a altura, né? A altura ela estaria aqui fora, então o ângulo é sempre de 90 graus. É isso que você tem que pensar, tá bom? Então, se você, dependendo do que você olhar o seu paralelogramo, a altura aqui ela é bem mais diferente uma da outra, beleza? Então é isso que a gente tem. Esse aqui, então, pessoal, é o nosso paralelogramo, um quadrilátero também interessante. Aqui já vale ressaltar que todo paralelogramo é um trapézio. Por quê? Para ser um trapézio eu tinha que ter dois lados paralelos, né? E aqui no caso o paralelogramo eu tenho os lados opostos paralelos. Então eu tenho até mais, né? Tá sobrando aqui hipótese para a gente falar do nosso paralelogramo, beleza? E aí depois que a gente tem o paralelogramo, pessoal, a gente tem como grande importância o retângulo, que é outro quadrilátero de muita importância aqui. Ó, rapidão aqui nós, hein? Só para falar do nosso retângulo. O retângulo ele já é um paralelogramo, ou seja, o que a gente tira disso? Os lados opostos são congruentes. Beleza pura, então já todo retângulo é um paralelogramo. O que difere ele de um paralelogramo tradicional? É que ele é equiângulo, ou seja, todos os ângulos são iguais. E aí se você pegar 360 graus, que é o de um quadrilátero, e dividir isso por 4, isso aqui dá um ângulo de 90 graus. Então significa que o retângulo é aquele paralelogramo cujos ângulos internos são ângulos de 90 graus. Beleza. De importante, o retângulo, gente, não tem muito o que dizer dele, né? Ele por si só, a base com a altura, né? O base e a altura já formam um ângulo de 90 graus. Então, se você, por exemplo, considerar BC como base, DA vai ser a altura, ou se você considerar AD como base, DC vai ser a altura. Então, os próprios lados já formam a altura entre si. Então, você já, por exemplo, pode aplicar o teorema de Pitágoras. Outra coisa que é importante você saber dos retângulos é que, quando você traçar as suas diagonais, essas sim são congruentes, ou seja, essas diagonais possuem a mesma medida. Então, as diagonais de um retângulo se interceptam no ponto médio. Quando a gente for trabalhar com geometria analítica, vai ter bastante exercícios onde ele te dá 2, 3 lados e pede o terceiro utilizando geometria analítica, e você vai usar bastante o fato de que as diagonais de um retângulo, elas se interceptam no ponto médio e ainda mais, né? Todas elas são congruentes e cada pedacinho desse aqui é igual. Então você vai criando triângulos isósceles, ó. Esse triângulo é isósceles, esse triângulo aqui é isósceles, esse aqui embaixo é congruente e este daqui é congruente àquele outro, beleza? Então é isso que a gente tem como referência, beleza? Agora então, para a gente finalizar aqui primeiro essa parte inicial, depois do retângulo, depois do paralelogramo, nós temos um outro paralelogramo importante, que é o losango. Olha só aí, rapidão aqui, só para a gente ter bastante tempo para fazer exercício. O losango, pessoal, ele já é um paralelogramo também, ou seja, os lados opostos são paralelos, e aí a gente tira então que eles são congruentes, só que ele aqui ele é um paralelogramo equilátero, ou seja, os lados são iguais, então não necessariamente a gente precisa ter os ângulos iguais. Então, o paralelogramo que for equilátero, ele vai ser chamado de quem? De losango. Então, losango é um paralelogramo equilátero. E aí, o que é interessante aqui? Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, e esse aqui eu vou chamar de beta, esse ângulo aqui vai ser beta também, e aí alfa mais beta, como a gente já sabe, alfa mais beta é igual a quanto? A 180 graus, porque eles vão ser ângulos complementares, suplementares, perdão, aí esse ângulo aqui é de alfa também. De novidade, o que a gente tem a respeito das diagonais é o seguinte, que se você traçar a diagonal do losango, as duas diagonais, que aí no caso a gente até chama de diagonal maior e diagonal menor. Então a diagonal maior foi essa que eu tracei aqui. E aqui nós temos a diagonal menor. O que é importante, o que vai acontecer sempre? Essas diagonais, elas se interceptam também no ponto médio de cada uma delas aqui. Então essa medidinha é igual a essa daqui e essa outra medida é igual a essa aqui de baixo. Só que agora elas se interceptam perpendicularmente, ou seja, formando o ângulo de 90 graus. E aí, quando isso acontece, isso é chique e bom, porque você já ganha de brinde aqui um triângulo retângulo. E tem triângulo retângulo, a gente pode fazer miséria com ele, porque vale o teorema de Pitágoras, vale as relações de seno, cosseno e tangente. Então, tem triângulo retângulo, tem coisa boa, porque a gente consegue tirar bastante informações a respeito deles, beleza? Então, aqui que a gente tem essa ideia
que está por trás do losango. E aí depois, se você dá aquela endireitada no losango, né, deixar ele mais chique, aquilo assim, né, tá meio tortinho, você deixar ele de pé, ou seja, se você conseguir modificar esses ângulos internos, de modo que esses ângulos sejam ângulos de 90 graus, você vai criar o clássico, o indiscutível quadrado. Esse cara aqui é o fodão da matemática, que é o quadrado, porque, por exemplo, né, tipo, determine a área em metros quadrados, em centímetros quadrados. Ou seja, esse cara aqui é o cara referência para a gente trabalhar com área. E ele é um quadrilátero que é retângulo, né, e losango ao mesmo tempo. Ou seja, ele possui os lados opostos congruentes, ele possui os ângulos internos iguais, ou seja, ele é equiângulo e equilátero. Então o cara aqui, ele é o tradicionalzão, ele é o nosso quadrado. O que mais a gente tira? As diagonais, já que ele é um retângulo, então as diagonais possuem a mesma medida, beleza. E o que mais? Já que ele é um losango, as diagonais se interceptam formando ângulos de 90 graus. E aí, o que mais que a gente tem? Nós temos aqui 4 triângulos semelhantes e congruentes, né, melhor dizendo assim, entre si. E aí o que acontece? Se você, por exemplo, chama esse cara aqui de x, chama esse cara aqui também de x. Se você aplicar um teorema de Pitágoras, ou seja, para achar, por exemplo, esta diagonal aqui, esse aqui assim já vale, é importante a gente trazer, por exemplo, chamando essa diagonal aqui de dzinho, então a gente sabe que dzinho ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, dzinho ao quadrado é igual a 2 vezes x ao quadrado. Então significa que a diagonal extrai a raiz quadrada é 2 vezes x ao quadrado, o x cai fora, então significa que d é igual a x raiz de 2. Então a diagonal de um quadrado é sempre o lado vezes a raiz de 2, independente do valor da medida do seu quadrado. Se você tem a diagonal, basta fazer lado vezes raiz de 2, melhor dizendo, né? Se você tem um lado, basta fazer lado vezes a raiz de 2 para você encontrar o valor da diagonal. E é claro que se você isolar, né? Tipo, por exemplo, x é igual a diagonal dividido por raiz de 2, vai que o exercício te dá a diagonal e você, para achar o lado, basta dividir por raiz de 2, mas aí eu não sei se vale a pena você ficar decorando isso. Bom, outra coisa que é importante, né, de se observar, assim como lá no losango, eu acabei não comentando, mas eu já trago de volta para vocês, as diagonais no losango e no quadrado, elas são bissetrizes, ou seja, nós vamos ter ângulos congruentes. E no caso, como aqui nós temos o ângulo de 90 graus, nós temos então dois ângulos de 45 graus, tá bom? Então é importante isso, né, de sempre trazer para vocês, porque quando a gente tem um quadrado, e nós temos aqui, ou melhor dizendo, toda vez que a gente tem um triângulo isósceles de ângulos das bases iguais a 45 graus, a gente está com um quadrado, né? Só que um quadrado olhando para metade, e aí quando isso acontece, a gente tem a diagonal, ou seja, tem a hipotenusa como sendo o lado raiz de 2, beleza? E aí, no caso, como referência, tudo que a gente sabe aqui é que a área de um quadrado, ela é lado vezes lado, ou seja, ela é o quê? X ao quadrado. Então, o primeiro momento aqui que eu trago para vocês, como é que a gente calcula a área de um quadrado. Então, para calcular a área de um quadrado, de lado x, basta você fazer x vezes x. Então, se você tem um quadrado de lado x, e você quer calcular a sua área, basta você fazer o quê? X vezes x, isto é, a área é igual a x ao quadrado. Agora a gente vai voltando tudo aquilo que eu falei para vocês até chegar no trapézio a um pouquinho sobre as áreas, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Se você já viu, né, como que você já deve saber, obviamente, quando a gente tem um retângulo de lado, por exemplo, de base A e altura B, a gente sabe que a área dele é igual a base vezes a altura, ou seja, A vezes B. É interessante, se você puder, se você um dia aí tiver um tempinho para dar uma pesquisada, o salto que a gente tem, por exemplo, né? A ideia principal de falar de área é, por exemplo, olhar, se você considera um quadradinho como sendo a sua unidade de medida, quando a gente vai calcular a área de uma figura, o que a gente sempre busca saber é quantos quadradinhos desse cabem aqui. Se a medida for um número inteiro, né, por exemplo, digamos que esse quadrado aqui tem lado uma unidade, seja lá qual for a medida, e aqui eu tenho 10 unidades, né, digamos que aqui seja 10 por 5. Então, por exemplo, aqui caberiam 10, aqui caberiam 5, então 10 vezes 5 é igual a 50. Então, por isso que a área é base vezes altura, ou seja, 10 vezes 50. 10 vezes 5 que dá um total de 50.
Porém, o salto é muito grande quando a gente sai dos números reais e vai para os números, sai dos números inteiros, né? Vai para os racionais, porque, por exemplo, o que significa pegar esse lado aqui de medida 3/5, né? E uma altura de medida meio, seja lá qual for. É perceber quantos quadrados desse cabem. E o salto que a gente tem dos números inteiros para os números racionais, depois dos racionais para os reais, é muito grande. A gente constrói uma função onde essa função, né, dá para se provar que se eu tenho uma propriedade válida para todos os números racionais, então depois a gente consegue estender e essa propriedade é válida para todos os números reais. Se você conseguir pesquisar, dar uma olhadinha sobre essas propriedades, é sempre interessante. Então, a área de um retângulo é isso que nós temos, essa é a ideia que a gente tem. Depois que a gente sabe a área de um retângulo, a gente pode então pensar no nosso paralelogramo, que é o nosso retângulo deitadinho. Por quê? Qual que é a ideia? É você perceber, né? Já que tudo é congruente, se você descer aqui um ângulo de 90 graus, esse ângulo é igual a esse, e se você descer aqui o ângulo de 90 graus, o que vai acontecer? Você observa que esse lado aqui é igual a esse, porque é um paralelogramo, essa medida é igual a essa, porque a altura é igual, e você tem dois ângulos congruentes, então significa que esse triângulo aqui ele está justamente aqui. Então, se ele está aqui, qual que é a ideia principal? Você transforma o seu paralelogramo em um retângulo. E aí, o que vai acontecer? Se você tem, por exemplo, que essa era a base B, digamos assim, e ela está aqui, toda essa parte, porque esse pedacinho que faltava aqui eu busquei daqui, então nós temos aqui como sendo a base B. E a altura não é o lado oblíquo, a altura é sempre perpendicular, ou sempre 90 graus. Então, nesse caso, a área de um paralelogramo também é base vezes quem? Base vezes altura. Só tomar cuidado que a altura, ela não é o lado, ou seja, a altura, em geral, ela pode pensar que ela está fora do nosso paralelogramo, mas essa seria a ideia geométrica de porque a área de um paralelogramo também é base vezes altura, porque eu consigo transformar ele em um retângulo. E depois que a gente tem, então, o paralelogramo, pessoal, a gente pode pensar no losango, que é um paralelogramo. Então, a área dele é base vezes altura. Só que acontece que os livros, por exemplo, trazem isso da seguinte maneira. Se você for considerar aqui a diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, e você considerar aqui, por exemplo, a diagonal menor, que eu vou chamar de Dzinho. Então, a diagonal menor é o Dzinho, e a diagonal maior é o Dzão. Então, se você for ver, aqui é um ângulo de 90 graus, então significa que esse cara aqui, ele é D sobre 2, e esse cara aqui é Dzão sobre 2. E aqui eu tenho um retângulo, né? E um triângulo, perdão. E para calcular um triângulo, né, se você perceber, o triângulo ele é formado por vamos dizer assim, um paralelogramo dividido pela metade, né? Então, por isso que é base vezes altura dividido por 2. Então, base, que é D sobre 2, vezes altura, que é D sobre 2, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Só que eu tenho 4 deles, então eu multiplico por 4. Essa é a área de um losango. Então, o que vai acontecer? Ó, 2 vezes 2, 4 cancela. Então, a área de um losango, a gente pode olhar como sendo a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por quanto? Dividido por 2. Essa é uma fórmula, de verdade, eu quase nunca usei essa fórmula para trabalhar com área de losango, porque se precisar eu sempre calculo de 1 e multiplico por 4, assim não vejo necessidade, mas aqui é uma fórmula que quem gosta de fórmula, quem gosta de decorar, a área de um losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2, fechou? E aí para a gente finalizar a parte de áreas, a gente tem aqui o nosso trapézio, que foi o primeiro cara que a gente começou. E aí a ideia de calcular a área de um trapézio é você pensar no seguinte, vamos pensar que aqui é a base maior, como eu já disse para vocês, aqui é a base menor. Eu pego, por exemplo, essa base menor, ó, digamos aqui, ó, ela tem 5 centímetros, quase 5 centímetros. Eu vou e desenho ela aqui embaixo, 5 centímetros, vamos lá, quase 5 centímetros, então mais ou menos assim. Aí eu pego essa base maior aqui, que ó, tem aqui praticamente 9 centímetros, tá? Vou desenhar ela aqui em cima, então eu pego essa base aqui e desenho ela aqui em cima, mais ou menos isso. O que vai acontecer? Na hora que eu faço isso, eu dupliquei o meu trapézio, né? Eu peguei esse cara e coloquei ele aqui. Então, significa que essa base maior veio aqui para cima e a base menor veio aqui para baixo. Então, significa o seguinte, que se esse cara aqui for a altura, a área de um trapézio é o quê? Toda essa medida, que seria a base, então, base maior mais base menor, então, base maior mais base menor,
vezes a altura, que no caso aqui é o h. Aí no caso, como eu dupliquei, mas eu não tinha ela duplicada, eu só tenho uma parte, então por isso que eu faço o quê? Eu divido por 2. Então a área de um trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. E essa é a ideia, essa é a construção geométrica para a gente discutir, para a gente justificar a área de um trapézio, beleza? Agora, só para a gente finalizar a parte teórica da aula de hoje, eu venho trazer para vocês como é que a gente trabalha, como é que a gente trata quadriláteros que estão circunscritos e inscritos em um círculo ou em uma circunferência, beleza? Então, ó, vem comigo. Bom, aqui eu vou trazer então para vocês os quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis, né? Eu acho que eu zoei na cor desta vez, né? Que peguei uma cor bem clarinha, acho que fica um pouquinho ruim de você ver, mas eu leio aqui para você, quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Ele fala o seguinte, um quadrilátero pode ser inscrito em um círculo se e somente C possui um par de ângulos opostos suplementares. Aqui tem um C e somente C, que na matemática a gente diz que é a ida e a volta, né? Eu tenho duas afirmações. A primeira delas, um quadrilátero pode ser inscrito se, o que? Se acontecer o quê? Os ângulos opostos forem suplementares. Então, toda vez que eu tiver um quadrilátero cujos ângulos opostos são suplementares, sempre terá uma circunferência que passa pelos seus vértices. Ou o contrário, se a gente tiver um quadrilátero dentro de uma circunferência, então necessariamente os ângulos opostos são suplementares. Esse é o mais simples da gente justificar, né? Por exemplo, se você pegar esse cara aqui, ele é um ângulo inscrito. O que isso significa? Ele é esse cara aqui dividido por 2. E aí, se a gente for olhar para o cara oposto, que é esse daqui, ele também é um ângulo inscrito, ou seja, ele é esse cara aqui dividido por 2. Só lembrando que quando a gente tem um círculo, né, por exemplo, ou melhor dizendo, uma circunferência, e a gente considera esse ângulo aqui, um ângulo que está na circunferência, a gente chama ele de ângulo inscrito. Ele é sempre esse arco dividido por 2. Por quê? Esse arco, ele é, por definição, a medida do ângulo central. Então, por exemplo, se esse cara aqui a gente chama de alfa, esse aqui necessariamente é alfa sobre 2, e esse daqui a gente chama de ângulo inscrito. Então, se a gente for pensar, esse cara aqui é esse dividido por 2, esse outro cara aqui é esse dividido por 2. A soma dos dois juntos é 360, então se você pegar isso daqui, como já vai estar dividido por 2, né, 360 dividido por 2 vai dar 180. Ou seja, esse mais esse é igual a 180. Então toda vez que a gente tem um círculo ou uma circunferência e dentro dele eu tenho um quadrilátero, nós temos então, os ângulos opostos suplementares. Mesma coisa ao contrário, se eu tivesse o quadrilátero, ou seja, não tivesse o círculo, e eu conseguisse justificar que os ângulos opostos são suplementares, então necessariamente nós temos uma circunferência que passa por ele. Eu aqui, por exemplo, né, vou fazer aqui uma propaganda, né, de um dos livros que eu utilizo. Esse livro aqui é o livro de Geometria Plana, Geometria Euclidiana Plana, eu utilizei ele na graduação, no meu curso de Geometria Plana. Ele é do João Lucas Marques Barbosa, ele traz também um livro de Geometria Espacial. Esse livro é da Sociedade Brasileira de Matemática, né, da SBM, que é praticamente parceira aí do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que fica no Rio de Janeiro, o the best assim, da matemática do nosso país, onde tem aí uma grande área, grande pesquisa, além, é claro, né, dos grandes centros que a gente tem no nosso país inteiro. Aqui é a coleção Professor de Matemática, aqui ele traz para você a demonstração dessa. Ela é uma demonstração por absurdo, né? Ela supõe que eu tenho tais condições e eu não consigo a circunferência. Então, aí você vai ver que isso não é possível. Não vou trazer a demonstração aqui, que não vale a pena, não tem necessidade alguma nesse momento, mas você encontra aqui. Além, é claro, de diversos exercícios de coisas bastante interessantes. O próximo desafio da semana eu tirei desse livro aqui para trazer para vocês, tá bom? Então é isso que eu vou sempre fazendo uma propagandinha aqui, porque são livros bons para você estudar, você que quer um colégio militar, você que quer aí provas que são mais concorridas e traz assim aqueles exercícios fora do tradicionais, são sempre exercícios interessantes esse tipo de problema, beleza? E aí pra gente finalizar com o quadrilátero, no caso aqui, circunscrito a uma circunferência, caiu até um exercício da FUVEST deste ano, né? Onde se a gente lembrasse disso aqui, a gente conseguiria resolver ele também rapidamente, que foi uma maneira que eu resolvi o exercício desse ano. E eu vou trazer aqui para vocês novamente nos nossos exercícios de daqui a pouquinho. Ele fala o seguinte, em todo círculo inscrito em um quadrilátero, tem-se que a soma dos comprimentos de um par de lados oposto é igual à soma dos comprimentos de outro par. O que vai acontecer? Então, por exemplo, aqui, ó, digamos que nós temos aqui o quadrilátero e dentro dele nós temos um círculo, uma circunferência inscrita. Então, aqui, por exemplo, A, B, C e D. Só para deixar claro aqui para vocês, pessoal, a palavra círculo e a palavra circunferência, em alguns livros, né, ele traz isso como coisas distintas. Porém, a gente tem que pensar no nosso contexto. Às vezes, no contexto,
pode estar correto a gente utilizar círculo, como pode estar correto a gente utilizar circunferência para dizer a mesma coisa. Porque eu vou perguntar para vocês, vou te deixar intrigado. O que é um triângulo, né? A gente fala o quê? Calcule a área de um triângulo, mas o que é o triângulo? O triângulo é só os lados, triângulo é a parte e a região interna, então o que é calcular a área de uma circunferência, né? Então fica subentendido certas coisas entre relação a círculo e circunferência. O que é calcular a área de um quadrado? O quadrado é só os lados, o quadrado considera a região interna. Assim, é intrigante esses tipos de pergunta. Esses livros que eu trago aqui, mostro para vocês, são livros onde ele traz esse tipo de pergunta, que é onde a gente realmente aprende, quando a gente é questionado, tá bom? Então aqui vamos considerar o nosso quadrilátero. O que é ponto, o que é interessante? Esses pontos aqui são pontos de tangência. E esse cara aqui é um ponto externo. Então significa que essas medidinhas são iguais. Então, por exemplo, aqui vale A, aqui vale Azinho. Aqui vale B, aqui vale Bzinho. Então, aqui vale C, aqui vale Czinho, e aqui vale D, e aqui vale o quê? O Dzinho. Então, essas são informações que a gente sabe pelo fato de ser inscrito. Toda vez que é inscrito aqui nós temos pontos de tangência, e pontos de tangência a gente tem segmentos congruentes, devido, por exemplo, aqui a gente for imaginar, né? A gente criaria aqui, ó, aqui é raio, ó, então essa medida é igual a essa, esse aqui é bissetriz, então aí nós temos aqui um ângulo de 90 graus, então esses triângulos são congruentes. Se esses triângulos são congruentes, a distância, por exemplo, desse ponto de tangência até esse é igual à distância desse outro ponto até esse ponto de tangência, tá bom? Então isso que a gente consegue tirar. E aí o que ele está te dizendo? Ó, em todo círculo inscrito em um quadrilátero tem-se que a soma dos comprimentos de um par de lados opostos, ou seja, A mais B, C mais D é igual à soma dos comprimentos do outro par. Então, ó, se você perceber, ó, A mais B mais C mais D é igual à soma dos comprimentos dos lados opostos. É verdade, porque você tem as mesmas medidas, olha só, A mais B e C mais D. Então, ela é bem simples a gente justificar, mas assim, é algo que a gente não consegue lembrar, né? Então, ó, de novo, toda vez que você tiver um quadrilátero, dentro dele você tiver um círculo ou uma circunferência, o que vai acontecer? Esse lado mais esse, a soma dos lados opostos são sempre iguais. Ó, A mais B, C mais D. Esse é um lado. É a soma de dois lados opostos. Ele quer que você compare com os outros dois, olha só, AC e BD. Ou seja, você tem os mesmos números. Se você tem o mesmo número, necessariamente você tem a mesma soma. E esse exercício, essa ideia aqui, a FUVEST, por exemplo, trouxe num exercício da segunda fase desse ano, beleza? Bora lá então para os nossos exercícios, para a gente aqui deixar aquela aula turbinada. Então, espero que você tenha ficado até aqui. Só agora você vai conseguir colocar em prática com os exercícios que eu estou trazendo para você. Se você já está acostumado, é sempre interessante, tenta resolver o exercício antes, aí depois, se não conseguir, você volta para ver a resolução. Bora lá então resolver os nossos exercícios, vem comigo. Esse nosso primeiro exercício aqui é da Unesp 2019, da prova da segunda fase. Ele fala o seguinte: na figura as retas AB e CD são paralelas, assim como as retas AD e BC. A distância entre AB e CD é de 3 centímetros, mesma distância entre AD e BC. Vamos dar uma pausa aqui e já vou dizer para vocês. Isso faz com que essa figura que a gente tem aqui, necessariamente é o quê? É um paralelogramo. E no caso, né, a gente já sabia que era um paralelogramo, está no enunciado, melhor dizendo, né? Ele vai ser um losango. Por quê? Né? Se a gente for pensar, ele está me dizendo que essa distância aqui é igual a 3. Aí, no caso, o que vai acontecer? Nós temos que essa medida é igual a essa, porque os lados opostos são paralelos. Beleza, isso tudo a gente tira. Só que aí ele deu que essa medida aqui também, essa distância, também vale 3. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aqui, por exemplo, o mesmo triângulo. Consequentemente, eles têm a mesma hipotenusa, então, necessariamente, esse paralelogramo ele é um losango. E ele fala, calcule o perímetro do paralelogramo ABCD formado pelas intersecções das retas na situação em que α é um ângulo de 60 graus. Então, o que vai acontecer aqui? No caso, a gente tem um paralelogramo onde esse ângulo α aqui é de 60 graus. Então, por exemplo, o que acontece? Eu preciso encontrar essa medida aqui que eu vou chamar de A. Nesse caso aqui, a gente pode, por exemplo, eu tenho o cateto oposto e quero saber aqui a hipotenusa. Então, eu posso utilizar o seno. Então, eu vou utilizar o seno do ângulo α. O seno de α vai ser o cateto oposto, que é 3, dividido pela hipotenusa, que é o A que eu quero descobrir. O seno de α, que é o seno de 60 graus, no caso, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a 3 sobre A. Multiplicando em cruz aqui, a gente vai ter o seguinte, que A é igual a quanto? 2 vezes 3 vai dar 6,
dividido por quem? Por raiz de 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar o 6 com o 3. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, isso aqui é igual a quanto? A 2 raiz de 3. Então, essa aqui é a resposta do item A. Bem tranquilinha, né? Eu acho que você deve ter acertado. Beleza. Aí ele fala o seguinte, né? Considere que seja S a área do paralelogramo ABCD representada na figura. Determine S em função de alfa e determine a área mínima do paralelogramo ABCD, tá bom? Então, aqui é um exercício, aí o item um pouquinho mais chique. O que a gente vai fazer? Ó, vem comigo. Só para a gente, antes de ir para outro item, né, ele pede para a gente determinar o perímetro. Então, é 4 vezes 2 raiz de 3 e 4 vezes 2 raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3, tá, né? Então, fui com sede a pote aqui, só achei o valor do lado. Só que como a gente já concluiu que é um losango, então aqui a gente quer determinar o perímetro. Beleza. Considere que S seja a área do paralelogramo representada na figura, determine S em função de alfa. O que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, a gente sabe para calcular a área, que no caso é a área de um paralelogramo, basta a gente fazer a base, que é o A, vezes a altura, só que a altura ele me deu que vale 3, né? Porque é a mesma no nosso enunciado. Então, eu precisaria, por exemplo, fazer o seguinte, encontrar o valor de A. A gente já tem uma noção de como a gente pode encontrar o valor de A, utilizando o seno do ângulo alfa. Ou seja, esse alfa pode mudar de um exercício para o outro, de um paralelogramo para o outro, de um losango para o outro. Então, por exemplo, para a gente fazer o seno de alfa, é igual a 3, né, que é o cateto oposto, dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o A. Então, significa que o meu A ele é igual a 3, 3, né, dividido por quem? Por seno de alfa. Beleza. E aí, então, se a gente for calcular a área desse nosso losango, como que ele é? Então, nós temos aqui que a base, que é o A, vezes a altura, que é 3. Então, essa é a área do nosso losango. Então, base vezes a altura. Só que aí, no caso, a base, a gente já sabe que seria 3 vezes o seno de alfa. Então, seria 3 dividido pelo seno de alfa, perdão, vezes a altura, que no caso aqui também é 3. Então, isso daqui vai ficar 9 sobre quem? Sobre o seno do alfa. Beleza, aí o que acontece, né? Nesse caso aqui, a gente pode perceber que o alfa é um ângulo menor que 90 graus. Então, se o alfa é um ângulo menor que 90 graus, o que ele pede para a gente? Ó, determine a área mínima. Primeiro, escrever a área em função do alfa. Ok. Agora, para a gente determinar a área mínima, a gente tem que pensar que isso aqui é uma divisão. Para isso aqui ser mínimo, significa que o denominador tem que ser o máximo possível, né? Porque pensa, né? Quanto menor for o denominador, maior é o resultado da minha divisão, e o contrário. Quanto maior for o denominador, menor é o resultado, porque eu estou dividindo por um pedaço maior, então eu tenho menos resultado. Então significa que para a gente ter o mínimo, o meu seno de alfa tem que ser igual a quem? Ao máximo. E qual é o máximo valor de seno, né? O máximo valor que o seno pode assumir no caso aqui é igual a 1. Então bastaria a gente pensar o seno de alfa como sendo 1. E aí então a gente teria 9 dividido por 1, e 9 dividido por 1 é 9, que é igual então à área mínima. Então, a área mínima aqui desse losango é igual a 9, e isso ocorre quando o seno é máximo, ou seja, quando ele é igual a 1. Fechou o rolê aqui? Então, pessoal, esse aqui é o nosso primeiro exercício. Bora lá para o nosso segundo exercício. Para a gente resolver esse segundo, ele é um exercício da Universidade Estadual do Ceará, de 2019. Ele fala o seguinte: no retângulo OYZW, E é um ponto do lado ZW, equidistante de O e Z. Se a medida do ângulo WOE é 7 vezes a medida do ângulo ZOY, então a medida em graus do ângulo EOZ é de quanto? No caso, a gente tem aqui a prova da Universidade Estadual do Ceará. Eles adoram exercícios como esse, onde ele não te dá a figura, né? Ele te dá apenas o enunciado e você tem que imaginar como que é essa figura, né? Estou desenhando aqui o nosso retângulo de, vamos dizer assim, de qualquer jeito, né? Sem muito rigor, só para a gente resolver mais rápido. O, Y, Z e W, tá bom? Então, esse aqui é os vértices aqui do nosso retângulo. E é um ponto do lado ZW, ou seja, E é um ponto do lado ZW, equidistante de O e de Z. Então, vamos lá de novo. Então, eu pego um ponto, E é um ponto de ZW, tal que ele é equidistante de O e de Z. Então, eu vou encontrar um cara que ele chamou de E, de modo que essa distância seja igual a essa. Então, a primeira informação que a gente tem aqui. Beleza. Se a medida do ângulo WOE é 7 vezes a medida do ângulo ZOY, então vamos lá, de novo aqui, ó. Esse cara aqui,
ZOY, nós temos essa medida aqui, que eu vou chamar de alfa, e ele disse que a medida do ângulo WOE é 7 vezes. Então, esse cara aqui vale quanto? 7 alfa. É 7 vezes a medida do ângulo ZOY, então qual é a medida do ângulo EOZ? EOZ. Então, ele quer saber quanto que vale essa medida aqui, que eu vou chamar de X. É isso que a gente tem. Beleza, o que vai acontecer? Olha só que interessante, né? Aqui nós temos retas paralelas, ó, retas paralelas, e essa vermelha é uma transversal. Esse ângulo alfa aqui, ele está aqui embaixo. E aí o que é interessante? Ele é o alfa, só que alfa é igual, no caso, então, a x. Por que alfa é igual a x? Porque esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles. E aí morreu o exercício. Por quê? Eu tenho, então, que alfa mais o próprio alfa mais 7 alfa é igual a quanto? A 90 graus, porque ali eu estou no vértice, né, do nosso retângulo. Então, 7, 8, 9 alfa, 9 alfa é igual a 90 graus, então significa que alfa é igual a quanto? A 10 graus, e alfa era o x, e x era o que eu gostaria de determinar no exercício. Isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa C. Beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício. Bom, esse exercício é da Universidade de PF. Eu não lembro o que é o PF aqui, eu peço desculpa se você gosta, se você faz essa prova aqui, mas me veio na cabeça e não veio mais, eu não lembrei mais. O PF, então, 2017. Ele fala, na figura a seguir está representado num referencial XY um triângulo AOB, beleza? AOB. Sabe-se que a semirreta AO é bissetriz do segundo quadrante, beleza? Divide o ângulo em duas partes iguais. A semirreta AOB é bissetriz do primeiro quadrante. A ordenada do ponto B excede em 3 unidades a ordenada do ponto A, ok? Ordenada, lembra que é sempre o valor de y. A área do triângulo AOB é igual a 10. Pergunta quais são as coordenadas do ponto A e B. Beleza, então o que a gente tem aqui? Ó? O importante, né? A gente vai fazer o seguinte. Esse cara aqui, ele disse que é uma bissetriz do primeiro quadrante. Então, nós temos aqui um ângulo de 45 graus. Então, esse ângulo aqui é de 45 graus. Esse ângulo aqui em cima também é de 45 graus. Nós temos que esse cara aqui é a bissetriz do quadrante 2. Então, nós também temos um ângulo de 45 graus aqui e também tem um ângulo de 45 graus ali. Então, isso é muito chique, porque se eu chamar, por exemplo, essa medida aqui de x, né, nós temos que aqui vale x também. Então, aqui é x e aqui é x. E aí, no caso, essa medida aqui vale o quê? O lado de um quadrado, né? A diagonal de um quadrado, que eu já disse para vocês, é x raiz de 2. Beleza. E aí ele falou que, no caso, a ordenada desse cara aqui excede em 3 unidades essa. Então, aqui vai ser x mais 3. Então, consequentemente, aqui embaixo vai ser o quê? X mais 3 também. E aí, mais essa diagonal vai ser o lado raiz de 2, ou seja, x mais 3 vezes quem? Raiz de 2. Aí, acabou o exercício. Por que acabou o exercício, Walter? Porque agora eu vou utilizar a informação ainda que eu não usei, que a área desse triângulo que eu deixei em destaque aqui para você, ele é 10. Então, significa que a base, que é x vezes raiz de 2, vezes a altura, que é x mais 3, vezes a raiz de 2, então base vezes a altura, isso aqui é igual a quanto? É igual a 10, né? Só que é um triângulo, então é base vezes a altura dividido por quanto? Dividido por 2. Beleza. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que raiz de 4 é 2. Então, essas duas raízes cancelam com o denominador. Então, no fim das contas, a gente tem x vezes x mais 3 igual a quanto? Igual a 10. Então, a gente tem x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a quanto? Igual a 0. Tá bom? Então, aqui no caso, vamos ver se dá para fazer um soma e produto, né? A soma é menos 3 e o produto é 10. Soma menos 3 e o produto é 10. Com cara de ser um 5 e 2 aqui, é isso mesmo? Então tá com cara de ser um 5 e 2, vamos pensar aqui, ó. Se a soma é igual a menos 3 e o produto é igual a menos 10, então tá com cara que x é igual a menos 5 e x é igual a 2. Por quê? Menos 5 mais 2 dá menos 3, né, perdão, e menos 5 vezes 2 é igual a menos 10. Então, significa que x é igual a 2. Então, x é essa distância, tá? Toma cuidado aqui. Se x é igual a 2, esse cara aqui é coordenada menos 2 e esse cara aqui vai ser coordenada menos 2. Então, as coordenadas do A é menos 2 e menos 2. Lembre-se, eu encontrei x, x é a distância, então eu chamei essa distância aqui de menos 2, senão a gente vai achar que é o 5 aqui e aí a gente errou o exercício. E aí esse cara aqui vai ser o seguinte,
aqui vai ser 2, então vai ser 2 mais 3 vai dar 5, o outro vai ser 5 também. E as coordenadas, então, do ponto B é 5 e 5. E, no caso, isso corresponde à alternativa correta, como sendo a alternativa C. Beleza, bora lá, então, para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui já é um exercício bem antigo, né? FUVEST de 1991. O Walter aqui, esse que vos fala, ele tinha apenas 4 anos de idade, já estava correndo lá no sertão da Bahia, falando bastante asneira, não sei nem como que eu era naquela época, FUVEST. Ele fala o seguinte: na figura a seguir, ABC indica um quadrado de lado unitário e ABE é um triângulo equilátero. Em TIA, né, prove que esse A aqui que saiu com acento seria um alfa, né? O meu corretor aqui do Word, ele deu pau. Então, ele prove que esse ângulo alfa é um ângulo de 15 graus e que a tangente de alfa é 2 menos raiz de 3. É um exercício bastante clássico, né? Muita coisa aqui a gente tem para falar. Se você pegar exercícios de quadrilátero, ele está sempre lá, é o primeiro exercício que está nos exercícios propostos dos livros, né? Então, por exemplo, já que é um quadrado e dentro a gente tem um triângulo equilátero, todos esses segmentos que eu estou utilizando aqui têm a mesma medida. Então, o que vai acontecer? Ser um triângulo equilátero, aqui vai ser um ângulo de 60 graus, consequentemente aqui vai ser um ângulo do quê? De 30 graus, porque é o quanto falta para 90 graus. E aí, 30 para 180 vai valer o quê? Vai valer 150 dividido por 2, então nós temos aqui dois ângulos de 75 graus. Se nós temos um ângulo de 75 graus, alfa só pode ser o quê? 90 menos 75 graus, ou seja, igual a 15 graus. Pronto, provado. Check. É um exercício, como eu disse, é um exercício simples, aquele exercício para você não errar. Mas beleza. Aí depois, pessoal, ele pede então para você calcular a tangente de 15 graus. Aqui, infelizmente, a gente vai utilizar aqui a fórmula do arco, só que aí no caso aqui a gente tem que tomar cuidado. O seguinte, a gente não pode utilizar nada que envolva tangente de 90 graus, porque a tangente de 90 graus não existe. Então a sacada aqui do exercício seria você pensar na diagonal desse quadrado aqui. Por quê? Aí, o que vai acontecer? Eu sei que tudo isso aqui é um ângulo de 45 graus. Então, como que vai acontecer? Se ele é um ângulo de 45 graus, eu posso então olhar a tangente de 15 como sendo a tangente de 45 menos 30 graus. Tá bom? Então, tangente de 45 menos 30, né? Eu fui na figura lá e nem tinha necessidade. E como é que a gente faz isso? É a tangente do primeiro, então a tangente de 45 menos, porque aqui é menos, tangente de 30 dividido por 1 menos, aí 1 mais, né? Você troca o sinal, a tangente de 45 vezes quem? A tangente de 30 graus. Então essa é a fórmula da tangente do arco duplo. Tangente de 45 é 1, tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, então vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 mais tangente de 45 é 1, 1 vezes quem? No caso, a tangente de 30 volta a ser raiz de 3 sobre 3. Se eu tirar o mínimo aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter raiz de 3, 3 menos raiz de 3, então vai ficar 3 menos raiz de 3 dividido por 3. E aqui embaixo a gente vai ter 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3 também dividido por 3. Tirei o MMC, posso cancelar esses 3, então no fim das contas a gente tem o seguinte, né? 3 menos a raiz de 3 dividido por 3 mais a raiz de 3. Aqui, basta a gente então multiplicar em cima e embaixo por 3 menos raiz de 3, então a gente vai ter 3 menos raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3 dividido por 3 mais raiz de 3 vezes 3 menos raiz de 3. Aqui embaixo é uma diferença entre dois quadrados, então é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, então 3 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 9, raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, então isso aqui é 9 menos 3, ou seja, 6. Então beleza, a gente já tem isso. Aqui no numerador, se a gente fizer a distributiva, vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9, menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, menos 3 raiz de 3 também, e aqui menos raiz de 3 com menos raiz de 3 vai dar mais quem? Mais 3, e isso aqui tudo dividido por quanto? Dividido por 6. Então a gente ficou com o quê? 9 mais 3 vai ficar 12, 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 fica menos 6 raiz de 3, e tudo isso aqui dividido por 6, posso simplificar por 6, então isso aqui vai ficar 2 menos quem? Raiz de 3, então realmente justifiquei aqui o que ele pedia para a gente provar, que a tangente de 15 graus é igual a 2 menos raiz de 3. Beleza? Então, pessoal, é isso. Esse aqui mais um exercício. Bora lá para o nosso próximo. Bem, esse aqui é um exercício também da Unesp de 1991, né? Fui aqui no fundo do baú trazer exercício para vocês. Ele falou o seguinte: seja ABCD
um retângulo cujos lados têm as seguintes medidas. O AB é igual a CD, que é igual a 6 centímetros, e a C é igual a BD, que é igual a 1,2 centímetros. Se M é o ponto médio de AB, então o raio da circunferência determinada pelos pontos C, M e D mede quantos centímetros, né? Olha que loucura aqui de exercício. Vamos lá. Primeira coisa, vamos só imaginar então como que é o nosso desenho, né? Vamos pegar aqui então um retângulo, só pra gente... Esse aqui eu vou desenhar um pouquinho mais chique aqui, né? Só para ficar um pouquinho melhor o nosso desenho, as nossas informações. Lembrando que se esse aqui for um exercício de segunda fase, em geral você pode levar régua, né? Você tem uns 15, 20 minutos para resolver cada exercício. Então aqui fica tranquilo em relação ao tempo, mas exercício de primeira fase você tem uns 3 minutos, mentira, né? Que você tem aí. Não dá para a gente ter noção de quanto, se a gente for fazer média aritmética é uma coisa, né? Realidade é outra. Então a gente tem aqui, ó, seja A, B, C, D, então A, B, C e D, um retângulo, ele disse que AB é igual a CD, que mede 6 centímetros, então beleza, e que AC é igual a BD, que mede 1,2 centímetros, 1,2 centímetros. Seja M o ponto médio de AB, então M é o ponto médio de AB. Então vou chamar esse cara aqui de M. Se M é o ponto médio de AB, então o raio da circunferência determinadas por C, M e D. Então, ele quer o raio dessa circunferência. Então, o que vai acontecer? Então, digamos que aqui eu tenho uma circunferência que passa aqui por C, por M. Então, circunferência bem feia aqui, né? Só para a gente ter uma noção aqui de o que o exercício está pedindo, né? Então, aqui então está a nossa circunferência e aqui vai embora. Como é que a gente faz? Ele pede para a gente determinar o raio. Então significa o seguinte, né? Que eu preciso saber um ponto equidistante, certo? Desses 3 outros pontos. Essa é a ideia, é isso que a gente tem para fazer, beleza? Um ponto equidistante do C, do M e do D. E como é que a gente vai fazer isso? Ó, vem comigo. Olha que chique aqui. O fato desse ponto aqui ser o ponto médio e essas retas serem paralelas, a gente pode imaginar que aqui é uma corda, né? Esse segmento CD aqui é uma corda. E aí, no caso, a gente tem aqui que esse que eu estou pontilhando para vocês é a mediatriz, porque se passa no ponto médio ali, passa no ponto médio aqui embaixo, nós temos então a mediatriz. E é interessante que quando a gente tem uma circunferência, a mediatriz ela sempre passa pelo centro dela. Então digamos que aqui seja o centro. Beleza. Aí ele quer o raio dela, então essa distância aqui é o raio. Aí eu sei que essa distância aqui vale quanto? Vale 3, porque o M era ponto médio. E mais interessante, então, o que vai acontecer? Essa medida aqui, quanto que ela vai ser, né? Se você for pensar, isso tudo aqui seria o raio da minha circunferência, então ele é o raio menos 1,2, então é R menos 1,2. E aí, o que a gente vai fazer? Pitágoras neles. Então, o que a gente tem aqui, ó? R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais quem? R menos 1,2 ao quadrado. Então, é isso que a gente tem. Então, vai ficar R ao quadrado é igual a 9 mais R ao quadrado, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o dobro de 1,2 é 2,4. Então, 2,4 R mais o segundo ao quadrado. 1,2 ao quadrado, né? Se a gente fosse pensar em 12 vezes 12, que daria 144. Então, duas casas eu volto, fica 1,44. Beleza, o que vai acontecer aqui? Ó? Posso cancelar esses dois, traz aqui, então a gente vai ficar 2,4 errão, né? Igual a quanto? A 9 mais 1,44. Então, a gente vai ter o quê? Errão como sendo 9 mais 1,44 é 10,44. Então, 10,44 dividido por quanto? Por 2,4. Beleza, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu posso, por exemplo, aqui multiplicar por 100, então a gente vai ter que R é igual, vai dar 1044, dividido por quanto? Por 240. E essa continha aqui vai dar quanto pra gente? 4,35 no caso aqui, centímetros. Beleza? Então, gostaram aqui da estratégia? A sacada então foi perceber, né, que como esse ponto M é o ponto médio, nós temos que AB é igual a CD, então no caso aqui a gente tem uma corda, né, dessa circunferência, e aí no caso aqui esse pontilhado que eu construí é uma mediatriz, e consequentemente a gente tira aí o nosso resultado, e a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Bora lá então para o nosso próximo exercício. Esse aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, de 1997, exercício também. Ele fala o seguinte, observe a figura, beleza, observei. Nessa figura, ABCD representa um quadrado de lado 11, e AP é igual a S, que por sua vez é igual a CR, que por sua vez é igual a
CQ. Beleza. O perímetro do quadrilátero PQRS, então o perímetro desse quadrilátero. Bom, para a gente calcular o perímetro, vamos pensar o seguinte, vamos chamar esse lado que eu disse que são todos iguais de x, consequentemente aqui vai ser 11 menos x. 11 menos x, porque o quadrado tem lado 11. 11 menos x. Ok, aí o que a gente vai fazer? Olha só, aqui vai ser o quê? X raiz de 2, aqui vai ser x raiz de 2 também, porque aqui é um quadrado, então esse ângulo é igual a esse, que é ângulo de 45 graus, então aqui é a diagonal de um quadrado, já comentei isso com vocês. Então esse aqui vai ser 11 menos x vezes quem? Vezes raiz de 2, e aqui na frente também será 11 menos x vezes quem? Raiz de 2. É isso que a gente tem. Ele pede para a gente determinar o perímetro desse quadrilátero, ou seja, a soma de todos os lados. Então, x raiz de 2 mais x raiz de 2 vai ficar 2 x raiz de 2. Mais 2 vezes 11 menos x vezes quem? O raiz de 2, porque são esses lados opostos. Então, aqui a gente tem 2x raiz de 2. Aqui, ó, 2 vezes 11 dá 22. 22 vezes raiz de 2 vai dar o quê? 22 raiz de 2. Então, mais 22 raiz de 2. 2 vezes menos x vai ficar menos 2x, com esse cara aqui vai ficar menos 2x raiz de 2. Olha só que chique, hein? Esse cara mandou embora, então no fim das contas o perímetro pra gente é 22 raiz de 2, e aí matou, né? Quem fosse tentar encontrar o valor de x aqui ia fazer bastante conta e não ia chegar num resultado tão fácil. Então, no caso, a alternativa correta é a alternativa D, beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício. Esse exercício aqui já é um exercício da PUC de Campinas, de 1999. Estamos chegando, hein? Comecei lá em 91, estamos chegando. Na figura a seguir tem-se representado um losango ABCD, cuja diagonal menor mede 4 centímetros. A medida do lado desse losango em centímetros vale quanto? Né? Então, o que a gente tem? Olha só, pessoal. Essa diagonal menor aqui, ele disse que vale 4 centímetros. Beleza, o que mais a gente sabe? Nesse caso, essa diagonal, como a gente está falando aqui, ela mede 4 centímetros. E aí ele pede para você determinar o lado desse losango. Nós temos o seguinte, esse ângulo aqui é um ângulo de θ. Por quê? A diagonal de um losango ela é bissetriz, então nós temos aqui um ângulo de θ. Consequentemente, como esse ângulo aqui é igual a esse, nós também temos aqui um ângulo θ. E aí nós temos que essa medida é igual a essa porque é um losango. Ah, então eu tenho um triângulo isósceles, então esse ângulo aqui também será um ângulo θ. Beleza? Então significa que nesse caso aqui o nosso θ é igual a 60 graus, porque você tem aqui um triângulo equilátero. E o seu θ é um ângulo de 60 graus, a medida do lado desse losango vai ser quanto? O que acontece? Essa medida não é 4, mas esse triângulo é equilátero, então todo mundo aqui vale 4, olha só que bonitinho, né? Então, consequentemente, o lado do nosso losango é igual a 4 centímetros. Olha só, hein? Só com a teoria a gente resolveu esse exercício aqui, sendo a alternativa correta, a alternativa D. Beleza? Bora lá para o nosso próximo exercício então, vem comigo. Esse aqui já é um exercício da PUC do Rio de Janeiro, também de 1999. Ele fala, seja ABCD um paralelogramo, M é o ponto médio do lado CD e T é um ponto de interseção de AM com BD. Pergunta, quanto que vale a razão de DT sobre BD? Exercício como esse aqui, bastante já caiu aqui em vestibulares, já caiu um exercício como esse na FUVEST também. O que nós temos? Né? Vamos lá, vem comigo aqui. Digamos aqui que eu pego então o nosso paralelogramo, vou chamar aqui uma medida, um pouquinho mais para cima aqui. Aí você já vai um pouquinho mais para frente aqui, por exemplo, do 2 por 12. Nós temos aqui, então, o nosso paralelogramo. Beleza, nosso paralelogramo, né? Fiz ele muito estreitinho, mas vamos lá. ABCD, A, B, C e D é um paralelogramo. M é ponto médio do lado CD. Então, se eu pego aqui M, é o ponto médio do lado CD. Então, M é o ponto médio do lado CD. E T é o ponto de interseção de AM com BD. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, vamos chamar esse cara aqui de o AM. E aí, nós temos aqui a outra diagonal, que é o CD, que ele pediu e disse que elas se interceptam no ponto aqui, no caso, o ponto T. Beleza. Aí, ele falou o seguinte, determine a razão de DT sobre BD. Então, DT sobre BD. Então, ele quer que a gente determine DT dividido por BD. Beleza? Então, é isso que a gente tem que determinar. Bom, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos entender. Ele não deu nada informação de lado, e aí você olha nas respostas, tem tudo medida, mas beleza, sem problema nenhum. O que a gente tem? Olha só, esse ângulo é igual a esse porque são ângulos opostos pelos vértices. Esse ângulo aqui de cima está aqui embaixo.
porque são ângulos alternos internos. O que isso significa? O triângulo ATB, ele é semelhante ao triângulo MTD. Então, o que vai acontecer? E mais, a razão de semelhança entre eles é igual a 2. Por que a razão de semelhança entre eles é igual a 2? Porque se, por exemplo, eu chamo esse cara aqui de x, esse daqui vai ser 2x, porque ele disse que DM é um ponto médio e o paralelogramo tem os lados opostos sendo a mesma medida. Então, se tudo aqui vale 2x, aqui em cima também vale 2x. Olha só, então o que a gente pode pensar, né? Que a medida do triângulo maior, que é o TB, quem é o correspondente dele, né? É o cara que tem o mesmo ângulo que ele, ou seja, dividido por dt, então, ó, TB, dividido por dt, então, TB, dividido por dt. Essa medida aqui vale quanto, né? A razão de 2 para 1, ou seja, é o dobro, então é 2 para 1. Só que aí o que acontece, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, ele quer que a gente olhe o BD. Então, se ele quer que a gente olhe o BD, ele quer que a gente olhe tudo. Então, vem comigo aqui. Ele pede para a gente determinar dt dividido por quem? Por BD. Beleza. Só que BD seria tudo isso, ó. BD é tudo isso. Então, ele é dt mais TB. Então, a gente vai ter dt dividido por dt mais quem? BT. Beleza. Só que aí, o que acontece? Essa divisão não está boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar o meu exercício. Como que é adaptar? Eu vou inverter. Imagine que eu descubra primeiro quem que é BD dividido por dt. Então, ou seja, eu vou ter dt mais bt dividido por dt. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu consigo separar. Então, isso aqui é dt sobre dt mais bt sobre dt. E aí, isso é bom. Por quê? Essa medida aqui vai dar 1, né, que é essa divisão, e essa aqui eu tenho, olha só, bt sobre dt, ela está aqui. E essa medida aqui eu tenho o valor, que é tb sobre dt, ela vale 2, então isso aqui é 1 mais 2, que dá quanto? Que dá 3. Porém, lembra que eu inverti aqui? Então, significa que para eu ter o que eu quero, ou seja, dt sobre bd, basta eu pegar esse resultado, que no caso deu 3, e inverter, ou seja, isso aqui vai dar o quê? 1/3, e a gente finaliza sendo a alternativa correta, a alternativa B. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá, então, para o nosso próximo exercício. Bom, esse exercício aqui ele é do ITA de 2001, né? Ele fala, num trapézio retângulo circunscritível, a soma dos lados de dois lados paralelos é igual a 18 centímetros, e a diferença dos dois outros lados é igual a 2 centímetros. Se R é o raio da circunferência inscrita e A é o comprimento do menor lado do trapézio, então pergunta qual é a soma de A mais R em centímetros. Então significa o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que entender é que eu tenho então o trapézio, o retângulo, então nós temos aqui mais ou menos esse tipo de problema. E aí no caso, pessoal, aqui ficou muito grande, né? O que vai acontecer? Eu tenho aqui dentro uma circunferência inscrita. Como eu disse, né, ficou muito grande aqui, então nesse caso aqui deu ruim, né? Então nós temos aqui uma circunferência interna, tá bom? Perdão aqui pelo meu desenho que ficou. Beleza. O que vai acontecer? Num trapézio retângulo circunscritível, a soma dos dois lados paralelos é igual a 18 centímetros. Então vamos chamar isso aqui de x, esse aqui em cima de y, então ele falou que x mais y é igual a quanto? A 18 centímetros. Se R é o raio da circunferência inscrita, então olha só que interessante, ó, essa medida aqui é R, que é o que ele pediu para falar para vocês, essa medida aqui também é R, e ela vai ser um desses lados aqui. Então, esse lado aqui é 2R. Beleza, então é isso que a gente tem até o momento. Ok. Aí ele falou o seguinte, ó, se R é o raio da circunferência inscrita e A é o comprimento do menor lado do trapézio, então a soma de A mais R é igual a quanto? Bom, qual que é a ideia aqui? Por exemplo, como esse ponto aqui é um ponto de tangência, o que vai acontecer? O menor lado do meu trapézio é justamente o valor de y. Esse cara aqui é o menor lado. Por quê? O que vai acontecer? Esse cara aqui vale 2R.
Se você perceber, essa distância aqui, ela é menor que 2r, porque o ponto de tangência vai estar à frente, já que ele não é um retângulo, né? Se ele fosse aqui, por exemplo, um retângulo, ou melhor dizendo, um quadrado, então aí o caso, o ponto de tangência, essa medida aqui seria 2r também, e não seria o menor lado. Então, nesse caso aqui, o menor lado para a gente aqui é o valor de a, então, que é o próprio y. Então, a gente já vai ter que x mais a é igual a quanto? É igual a 18. Então, x mais a é igual a 18. E aí ele pede para você, nessas condições, determinar o valor da soma de a mais r, ou seja, dele mais o raio da nossa circunferência. Bom, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, vou chamar esse lado aqui de b. Aí ele deu no enunciado que a diferença entre eles é igual a 2. Então, b menos 2r, b menos 2r é igual a quanto? Então, b menos 2r é igual a 2. Só que aí, o que a gente sabe? Que a soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscritível, eles são iguais, ou seja, 2r mais b, 2r mais b é igual a x mais a, é igual a x mais a. Ou seja, só que x mais a a gente já sabe que é 18, então isso daqui é igual a quanto? É igual a 18. Então, a gente vai ter o seguinte, 2r mais b é igual a 18. E b menos 2r, isto é, menos 2r mais o b, isso aqui é igual a quanto? É igual a 2. Se eu somar esses dois caras aqui, a gente vai ter 2b é igual a 20, então b é igual a quanto? B é igual a 10. Beleza, mas se b é igual a 10, a gente pode vir aqui, por exemplo, então a gente tem que 2r é igual a 18 menos 10, ou seja, 2r é igual a 8, então r é igual a 4. Então já sei o valor do r. Preciso entrar e descobrir o valor de a. O que vai acontecer? Se eu puxar isso daqui, o que a gente tem? Essa medida vale 10, essa aqui medida vale 8, esse cara aqui é um triângulo pitagórico, ou seja, é o triângulo 6, 8 e 10, que é múltiplo do 3, 4, 5. Então, essa medida aqui é igual a 6. Se essa medida é igual a 6, a gente tem que essa medida restante aqui, ela vai ser x menos 6. X menos 6. Só que aí, essa medida é igual ao a. Então, x menos 6 é igual ao valor de a. Então, x menos 6 é igual ao valor de a. Ou seja, x menos a é igual a 6. E a gente já sabe que x mais a é igual a 18. Então, por exemplo, se eu subtrair, ó, x menos x vai dar 0. A menos menos a, então vai ficar mais a, vai ficar 2a. É igual a 18 menos 6. É igual a quanto? É igual a 12. Portanto, a é igual a 12 dividido por 2, a é igual a 6. Como o exercício pede para a gente determinar, né, a mais r, então a mais r, ou seja, 6 mais 4 e 6 mais 4 é igual a 10. A gente finaliza com a alternativa correta sendo a alternativa C. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu trouxe aqui então o aulão de hoje. A gente termina por aqui. Eu deixo agora para você o card do exercício da FUVEST que eu fiz este ano a respeito da segunda fase, que também caiu quadriláteros. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado da aula. Diga aí, curta, comente, compartilha. Um grande abraço. A gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Tchau!